A História da Filosofia. Parte 4. Iluminismo e a busca pela razão. Nosso próximo capítulo nos conduz a uma época iluminada, onde a busca pela razão se torna o farol que guia o pensamento. O iluminismo, marcado pela crítica às estruturas tradicionais e a exaltação da razão, nos leva por um caminho fascinante, onde as ideias de Voltaire, Rousseau e Montesquieu moldaram as bases do pensamento moderno. O Iluminismo, um movimento intelectual que desencadeou uma busca ardente pela razão, ecoou em um período em que as condições locais, culturais, econômicas, políticas e sociais proporcionavam um terreno fértil para a crítica e a reformulação das estruturas tradicionais. Nas condições locais, o Iluminismo floresceu nas cidades e salões literários da Europa, com destaque para Paris. Estas urbes cosmopolitas se tornaram centros fervilhantes de discussões filosóficas, onde pensadores buscavam a razão como guia para compreender e transformar a sociedade. Culturalmente, o movimento foi enraizado na redescoberta do conhecimento clássico e na disseminação da filosofia científica. A ênfase na observação, na razão e no método científico trouxe consigo uma nova perspectiva sobre o mundo natural e social. Economicamente, o Iluminismo coincidiu com o avanço do capitalismo e do comércio. O crescimento econômico e a ascensão de uma burguesia ilustrada contribuíram para a promoção de ideias que desafiavam as antigas estruturas feudais. A influência crescente da classe média também estimulou a demanda por educação e conhecimento. Politicamente, o Iluminismo refletiu a crescente insatisfação com monarquias absolutistas e sistemas políticos autoritários. Os filósofos iluministas, como Montesquieu, propuseram teorias sobre a separação dos poderes para evitar abusos e consolidar a governança baseada na razão e na justiça. Socialmente, o movimento refletiu a aspiração por uma sociedade mais justa e igualitária. Pensadores como Voltaire e Rousseau destacaram a importância da liberdade, igualdade e fraternidade, influenciando diretamente as discussões que moldaram a Revolução Francesa e outros movimentos sociais. Voltaire, com sua incisiva crítica às instituições religiosas e monárquicas, defendeu a liberdade de expressão como uma ferramenta essencial para a sociedade. Rousseau, por outro lado, explorou as ideias de contrato social e igualdade, questionando as desigualdades inerentes às estruturas sociais. Montesquieu, com sua teoria da separação dos poderes, influenciou a concepção moderna de sistemas políticos democráticos. Esses pensadores, ao desafiarem as tradições arraigadas, moldaram a visão iluminista de uma sociedade guiada pela razão, onde a educação e a liberdade eram valores fundamentais. Assim, o Iluminismo, impulsionado por um contexto multifacetado, emergiu como um farol de pensamento crítico e racional, lançando luz sobre as sombras das estruturas tradicionais e pavimentando o caminho para uma era de transformações sociais e políticas baseadas na busca pela razão e pela liberdade. Voltaire. À luz da tolerância e crítica à autoridade. François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, emerge como uma figura central no Iluminismo. Seu compromisso com a razão, tolerância e liberdade de expressão o tornou uma voz influente. Em obras como Cândido, ele satiriza a sociedade e critica instituições autoritárias, defendendo a aplicação da razão como antídoto para a tirania. Viajemos ao século XVIII, a época do Iluminismo, e mergulhemos na vida e obra de François-Marie Arouet, o filósofo conhecido como Voltaire. Nascido em 1694 em Paris, Voltaire foi um pensador multifacetado que desafiou as normas estabelecidas de sua era e deixou um legado duradouro na história da filosofia. Voltaire, pseudônimo adotado pelo filósofo, advogava pela luz da tolerância e se tornou uma voz clara contra a opressão e a injustiça. Seu comprometimento com os ideais do Iluminismo,
incluindo a razão, a liberdade e a tolerância, destacou-se como uma resposta às trevas da intolerância e da autoridade arbitrária que caracterizavam muitas sociedades da época. Em sua obra mais famosa, Cândido ou Otimismo, Voltaire tece uma sátira mordaz sobre a sociedade e as instituições autoritárias. Por meio das desventuras do personagem Cândido, Voltaire critica a filosofia otimista de seu tempo, que pregava que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Em vez disso, ele expõe as tragédias e absurdos da vida, questionando a noção de que tudo está perfeitamente ordenado. A busca por uma sociedade mais justa e livre da tirania estava no cerne das ideias de Voltaire. Ele acreditava na aplicação da razão como uma ferramenta poderosa para desafiar a autoridade injusta e promover o progresso humano. Seus escritos fervorosos não apenas inspiraram seus contemporâneos, mas também moldaram a compreensão moderna dos valores fundamentais da democracia, liberdade de expressão e direitos humanos. No entanto, o caminho de Voltaire não foi sem desafios. Suas críticas ácidas e abertamente expressas à Igreja Católica e à monarquia francesa levaram a períodos de exílio e prisão. Apesar das adversidades, sua paixão pela justiça e pela verdade perseverou. O legado de Voltaire ressoa além de seu tempo. Sua defesa da liberdade de pensamento e expressão tornou-se um farol para os defensores dos direitos humanos. Seus escritos continuam a ser lidos e estudados, destacando a importância de questionar autoridades opressivas, promover a tolerância e iluminar os cantos mais sombrios da sociedade em busca de uma luz mais brilhante. Rousseau. A busca pela liberdade natural e contrato social. Jean-Jacques Rousseau contribui com a visão do contrato social. Em sua obra homônima, Rousseau explora como a sociedade, ao se organizar por meio de um contrato, pode preservar a liberdade natural dos indivíduos. Ele desafia as estruturas sociais existentes e promove a ideia de que a razão pode ser uma força transformadora na busca pela igualdade e liberdade. Vamos viajar pelo tempo até o século XVIII, época de agitação intelectual e social na Europa, e mergulhar na vida e nas ideias do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Nascido em Genebra em 1712, Rousseau emergiu como uma figura influente durante o Iluminismo, desafiando as normas estabelecidas e contribuindo com ideias inovadoras sobre a sociedade e a natureza humana. Rousseau é conhecido principalmente por sua obra seminal, O Contrato Social, na qual ele expõe suas ideias revolucionárias sobre a organização da sociedade. Sua abordagem única questiona como a humanidade pode preservar sua liberdade natural ao mesmo tempo em que se envolve em uma vida social organizada. Para Rousseau, a solução estava no conceito de contrato social. O contrato social, como proposto por Rousseau, não era um acordo literal, mas uma metáfora poderosa. Ele argumentava que, ao entrar em sociedade, as pessoas formavam um contrato implícito para preservar sua liberdade natural. Este contrato deveria ser baseado na vontade geral, um conceito central que representa a expressão da vontade coletiva que visa o bem comum. Essa visão desafiava as estruturas sociais existentes da época, especialmente as hierarquias aristocráticas e monárquicas. Rousseau acreditava que a razão poderia ser uma força transformadora na busca pela igualdade e liberdade, mas apenas se fosse guiada pela vontade geral, considerando o bem de toda a sociedade. Contudo, Rousseau não estava isento de controvérsias. Suas ideias foram recebidas com resistência por algumas elites, e ele enfrentou críticas e ostracismo social. No entanto, seu impacto transcendeu as dificuldades pessoais. Suas reflexões influenciaram não apenas seus contemporâneos, mas também as gerações futuras de filósofos, políticos e revolucionários.
O legado de Rousseau está profundamente enraizado na noção moderna de democracia e no valor atribuído à participação cidadã. Suas ideias sobre o contrato social e a vontade geral continuam a ressoar nos debates sobre governança, direitos individuais e o equilíbrio entre liberdade e ordem social. Rousseau, um defensor da liberdade natural e da igualdade, deixou uma marca indelével na filosofia e no pensamento político, moldando o curso da história intelectual. Montesquieu. A separação dos poderes e a ciência política. Charles Louis de Secondat, ou Montesquieu, introduz a teoria da separação dos poderes em O Espírito das Leis. Defendendo a importância de dividir a autoridade entre legislativo, executivo e judiciário, ele propõe um sistema que impede o abuso de poder. Montesquieu fundamenta a ideia de que a razão pode moldar instituições políticas para promover a justiça e a liberdade. Vamos nos transportar para o século XVIII, época de agitação intelectual e revoluções, e explorar a vida e as contribuições do filósofo Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Montesquieu. Nascido em 1689 na França, Montesquieu emergiu como um pensador visionário cujas ideias moldaram os fundamentos da ciência política moderna. O coração de sua filosofia política está encapsulado em sua obra magistral, O Espírito das Leis. Montesquieu era movido por uma preocupação profunda com o abuso de poder e a tirania, uma inquietação alimentada pelas observações das instituições políticas de sua época. Sua resposta a essas preocupações foi a teoria inovadora da separação dos poderes. A separação dos poderes, como proposta por Montesquieu, propõe a divisão da autoridade em 3 ramos distintos: legislativo, executivo e judiciário. Esta tripartição foi concebida como um antídoto para a concentração excessiva de poder nas mãos de um único governante ou grupo. Montesquieu acreditava que ao distribuir o poder entre diferentes órgãos do governo, seria possível evitar o abuso e proteger a liberdade individual. Essa ideia não era apenas uma proposta abstrata, Montesquieu fundamentou sua teoria em uma profunda compreensão das sociedades e das leis. Ele estudou diferentes formas de governo, desde as monarquias até as repúblicas, buscando compreender como as instituições políticas moldavam o comportamento humano. Suas análises levaram à conclusão de que a liberdade só poderia ser preservada através de um sistema de freios e contrapesos. Montesquieu, no entanto, enfrentou desafios significativos devido à natureza revolucionária de suas ideias. Sua obra foi recebida com certa desconfiança por autoridades religiosas e políticas, levando-o a enfrentar censura e resistência. Apesar disso, seu legado perdura. O impacto de Montesquieu é inegável, influenciando diretamente a estrutura de muitas constituições modernas. A ideia da separação dos poderes foi adotada por diversos países como um princípio fundamental para prevenir o abuso de poder e promover a estabilidade política. O pensamento de Montesquieu continua a ser uma bússola para aqueles que buscam equilíbrio e justiça nas estruturas políticas, e sua visão permanece incrustada no cerne das discussões sobre governança e liberdade em todo o mundo. O papel da razão na política, ética e sociedade. O Iluminismo, em sua essência, proclama a supremacia da razão. Na política, a razão é vista como um guia para estruturar governos justos e limitar o poder despótico. Na ética, ela é considerada a base para a tomada de decisões moralmente informadas. Na sociedade, a razão é a ferramenta que desafia dogmas e promove a educação como meio de libertação intelectual. Transportemo-nos para o turbilhão intelectual do século XVIII, conhecido como o período iluminista, onde as chamas do pensamento crítico e da razão ardiam intensamente.
O Iluminismo não foi apenas uma época, foi uma revolução intelectual que permeou todos os aspectos da vida, da política à ética e à sociedade. Na política, a razão era vista como uma luz orientadora para a construção de governos justos e para a limitação do poder despótico. Os filósofos iluministas, como Montesquieu, Voltaire e Rousseau, acreditavam que ao aplicar a razão na estruturação das instituições governamentais, seria possível criar sociedades mais justas e equitativas. A ideia de separação de poderes, proposta por Montesquieu, é um exemplo claro de como a razão foi usada como um instrumento para prevenir abusos e proteger os direitos individuais. Na ética, a razão emergiu como o alicerce para a tomada de decisões moralmente informadas. Pensadores como Immanuel Kant argumentavam que a moralidade não deveria ser baseada em tradições ou em consequências utilitárias, mas sim na aplicação racional de princípios éticos universais. A autonomia moral, segundo Kant, exigia o uso da razão para discernir entre o certo e o errado, independentemente das circunstâncias. Na sociedade, a razão tornou-se uma ferramenta poderosa para desafiar dogmas estabelecidos e promover a educação como meio de libertação intelectual. A disseminação do conhecimento e da razão foi central para os ideais iluministas. A enciclopédia, editada por Diderot e d'Alembert, tornou-se um símbolo desse esforço coletivo para compilar e disseminar o conhecimento, desafiando a censura e promovendo a livre troca de ideias. Contudo, essa celebração da razão não foi isenta de desafios. Enfrentou resistência de autoridades religiosas e políticas que viam na razão uma ameaça ao status quo. Muitos pensadores iluministas foram censurados e enfrentaram perseguição por suas ideias inovadoras. O legado do iluminismo é inegável. Suas ideias fundamentaram os alicerces das democracias modernas, dos direitos individuais e da busca constante pela verdade. O princípio de que a razão é a luz que guia a humanidade continua a ressoar em debates políticos, decisões éticas e na busca por uma sociedade mais justa e esclarecida. O iluminismo, com sua defesa pela supremacia da razão, permanece como um farol na história da filosofia, iluminando os caminhos do pensamento crítico e do progresso humano. Explorando o iluminismo. Em busca da luz da razão. Ao nos aprofundarmos no iluminismo, vislumbramos um período em que a razão foi a bússola que orientou os pensadores na desconstrução de antigas estruturas. Voltaire, Rousseau e Montesquieu destacaram o potencial transformador da razão em áreas tão diversas quanto política, ética e sociedade. O iluminismo não apenas iluminou mentes, mas também lançou as bases para a crença de que, através da razão, a humanidade poderia forjar um futuro mais esclarecido e livre. A busca pela luz da razão continua a guiar nosso pensamento até os dias atuais, lembrando-nos de que, em muitas ocasiões, é a luz da razão que dissipa as sombras do dogma e da opressão. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!